Graça e paz, irmãos, muito bom dia a todos. Quero convidar a atenção dos irmãos para a leitura do texto que servirá de base para a nossa meditação nessa manhã, que se encontra lá no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 13, do verso 10 ao verso 17. Mesmo assentados, como os irmãos se encontram, eu convido a atenção dos irmãos para a leitura do texto. Hebreus capítulo 13, do verso 10 ao verso 17. Os irmãos acharam? Amém? Vamos então acompanhar a leitura do texto. Diz assim a palavra de Deus: possuímos um altar, do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso, foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Meus irmãos, a ideia de que a cruz, o sacrifício do Senhor, acontece fora da porta. O sacrifício do Senhor Jesus acontece fora dos muros da cidade santa. Os grandes atos da salvação acontecerem do lado externo de Jerusalém, da cidade santa, é algo que transmite uma ideia muito forte, muito intensa. Jesus vive a sua vida fora da porta. Interessante que a Escritura Sagrada diz que Jesus, ele dormia ao relento. Lá em Mateus capítulo 8, verso 18 a 20, as pessoas procuram o Senhor Jesus e ele diz que o Filho do Homem não tinha sequer onde reclinar a cabeça. Jesus convoca os seus discípulos em lugares da vivência humana. Ele chama alguns discípulos na praia. Foi assim com André, com Simão, Pedro, seu irmão. Foi assim com Tiago, foi assim com João. E se nós pudermos conferir, vamos conferir lá, Mateus capítulo 4, verso 18 a 22. Jesus convoca e chama os seus discípulos nas esquinas das ruas. Se quisermos, podemos conferir a passagem de Lucas capítulo 19, quando Jesus entra na cidade de Jericó e vai percorrendo as cidades, e as pessoas vão se aglomerando para ver o Senhor. E Zaqueu, se apercebendo disso, sobe numa árvore, e Jesus naquela esquina manda Zaqueu descer depressa. E Jesus chama os seus discípulos nas esquinas. Jesus circula nos lugares seculares. Jesus vai na coletoria de impostos. Não tem mais nada mais profano do que uma coletoria de impostos. E Jesus chama lá Mateus. Mateus, coletor de impostos, estava sentado na coletoria. Nós podemos conferir essa passagem em Mateus capítulo 9, verso 9.
Jesus convoca discípulos também em banquetes. Em Lucas capítulo 5, verso 29, ele está na casa de Levi, chamando seus discípulos. Interessante que o primeiro milagre operado por nosso Senhor Jesus Cristo acontece num casamento, nas bodas de Caná da Galileia, e podemos conferir isso em João capítulo 2, do verso 1 ao verso 12. Jesus circula nas sinagogas, Jesus circula nos cemitérios da cidade. Nós podemos ver exatamente Jesus comparecendo à tumba de Lázaro, na sua sepultura, e chamando Lázaro, Lázaro, vem para fora, em João capítulo 11, verso 38. Jesus vive a sua vida do lado de fora, dos muros da instituição religiosa. Jesus circula com muita leveza, ele transita pelo mundo secular com uma facilidade e com uma liberdade enorme. E é quando ele se aproxima do muro, dos portões, da porta da religião, é que aí começam as controvérsias a respeito da pessoa do Senhor. Ele começa a ser questionado pelos fariseus, pelos saduceus. Interessante, irmãos, que lá em Mateus capítulo 22, a partir do verso 15, nós vamos perceber as polêmicas que se levantam em relação à pessoa de Jesus Cristo. De onde vinha a sua autoridade, com que autoridade ele podia estar falando à sua gente, ao seu povo? Será que aquela autoridade vinha de Deus? Aquela autoridade vinha do Estado? Aquela autoridade vinha de César, o imperador? E é quando Jesus se aproxima da religião, quando Jesus se aproxima dos muros da cidade, da institucionalidade, é que seu comportamento é questionado, é alvo de controvérsia pelos religiosos da época, e os desconfortos se exasperam ao ponto de Jesus, dentro dos muros da religião, ser julgado, ser condenado. Interessante, irmãos, que Jesus que vive fora, ele é condenado dentro das portas da religião. E Jesus morre após ser condenado pela instituição religiosa. Ele vai morrer do lado de fora da porta, do lado de fora do portão. Jesus morre do lado de fora da institucionalidade. E a cruz é erguida no coração da secularidade, para que se identifique com todos nós. O ato consumador da graça não acontece dentro da cidade santa. O ato consumador da graça acontece fora das muralhas da religião. O ato consumador da graça é uma afirmação de Deus de que Ele quer salvar o mundo inteiro. Ele é um Deus que não se permite confinar dentro dos limites da religião. O amor de Deus se declara do lado de fora da porta. Nesse chão marcado pela profanidade, nesse chão marcado pela secularidade, é nesse chão que a cruz se ergue, e o sinal que tem que ser conhecido pelo mundo inteiro é erguido do lado de fora de Jerusalém, do lado de fora da porta da religião. Nós somos, irmãos, desafiados a viver a nossa fé fora da redoma da nossa religião, fora das quatro paredes da igreja. Nós somos desafiados a viver a nossa fé fora dos limites demarcatórios da nossa instituição religiosa. Eu quero olhar para o texto e, em primeiro lugar, irmãos, considerar com os irmãos sobre esse tema, a igreja fora da porta, que nós devemos viver fora da porta.
O verso 10, confira aí, por favor. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. O nosso altar é fora da porta. Há um choque aqui entre o dentro e o fora. O autor do texto está escrevendo aos hebreus. É a carta aos hebreus. Os hebreus que haviam sido salvos pelo Senhor Jesus Cristo. E esses hebreus estavam sendo confrontados pelos pagãos e pelos religiosos da época, pelos judaizantes, de que o cristianismo recém-implantado não tinha altar, não tinha templo, não tinha um cerimonial religioso sofisticado. Eles então estavam sendo confrontados, eles não tinham um sistema religioso aprimorado. E aí há um movimento dos judeus convertidos ao cristianismo de quererem voltar para suas práticas judaizantes, querer voltar àquelas liturgias, aos animais, às oblações, aos cerimoniais religiosos, voltando num refluxo diante daquilo que Deus em Jesus Cristo já havia feito por eles. E é nesse contexto que o autor de Hebreus tenta conter esse refluxo dos irmãos, dizendo: o nosso altar é fora da porta. O nosso altar é a cruz que Jesus levantou do lado de fora da porta. O escritor Walter Henriksen, ele faz uma observação interessante. Ele diz que o capítulo 13 de Hebreus vem depois do capítulo 12 e depois do capítulo 11. E se nós formos considerar o capítulo 11 de Hebreus, é o capítulo que traz a galeria da fé. Os heróis da fé estão ali nominados, e o escritor Walter Henriksen, ele diz que ali está falando de Abel, está falando de Enoque, de Noé, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Todos esses são nominados. Fala de Sara, fala de José do Egito, fala de Moisés, fala de Raabe, Gibeão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel. Confira comigo, por favor, em Hebreus capítulo 11, a partir do verso 33. É nesse contexto que se dá a passagem de Hebreus 13. Vejam aí, a partir do verso 33, Hebreus 11, 33, diz assim: os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. E o escritor Henriksen chama a atenção que esse texto está repleto de gente como a gente, gente do povo. Só tinha um religioso aqui nessa lista, um clérigo, que era Samuel. Os outros todos, está falando de produtores rurais, está falando de lavradores, está falando de políticos, está falando de empresários, homens dos quais o mundo não era digno. Meus irmãos, as coisas aqui dentro
só fazem sentido se elas tiverem o seu correspondente lá fora. Não adianta vir aqui dentro da igreja e cantar cânticos espirituais aqui dentro, achando que está louvando a Deus, se você está vivendo uma vida manca lá fora, se você está sendo desonesto no seu trabalho. A nossa vida lá fora precisa autenticar o culto que prestamos a Deus aqui do lado de dentro. O mundo é a nossa seara, é a seara de Deus. E as pessoas, os indivíduos do mundo são o nosso alvo. Por isso que nós vemos a cruz erguida do lado de fora. Não num lugar religioso, mas do lado de fora. Para confrontar os poderes do lado de fora e do lado de dentro, que estão contra a palavra de Deus. Jesus ergue a sua cruz em lugar de maldição, no Monte da Caveira, no Monte do Calvário, é lá que ele levanta a sua cruz. Jesus é o sacerdote e o sacrifício perfeito, e o altar de Deus aqui dentro só é legitimado pelo altar que nós erguemos do lado de fora. Se não há culto na vida, não vai haver vida no culto aqui do lado de dentro. A vida que prestamos, a vida que vivemos lá fora, tem que ser a liturgia que possa nos validar para participar, como vamos participar hoje, do pão e do vinho aqui no lado de dentro. Mas em segundo lugar, irmãos, não apenas devemos viver do lado de fora, mas a verdadeira espiritualidade é praticada do lado de fora. Veja aí, por favor, o verso 12 do capítulo 13 de Hebreus. Verso 12. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Porque ser espiritual dentro do templo é uma beleza. Mas a nossa espiritualidade muitas vezes não passa de uma coreografia ensaiada aqui dentro. E eu tenho uma má notícia a dar a vocês. Deus não se permite impressionar pelas coreografias espirituais ensaiadas a serem vividas dentro do seu templo. Pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz que a teologia é a mãe da ética. O que cremos determina aquilo que fazemos. O escritor Warren Wiersbe, ele diz que na Bíblia não há divisão entre doutrina e dever, entre revelação e responsabilidade, elas caminham juntas. Jesus nos ensina, meus irmãos, que a espiritualidade é para se viver na vida prática. Interessante que Jesus nos ensina isso. Quando o texto diz que ele sofreu fora da porta, não se refere apenas à cruz, mas desde o casamento em Caná da Galileia até a cruz, Jesus passa por banquetes com publicanos e pecadores. Jesus passa por relações comerciais com fisco. É cobrado o imposto a ele. Jesus passa por relações com pecadores. Jesus passa por relacionamentos religiosos com escribas e fariseus. Olha a dificuldade. Jesus passa por relações fraternais. Jesus passa por dramas familiares. Ele passa por controvérsias, passa por angústias, passa por traições. Jesus passa por sofrimento e Jesus passa pela morte. Ele passa por tudo isso para oferecer a mim e a você
a referência de uma espiritualidade possível a ser vivida tanto dentro da igreja, mas sobretudo dentro do lar, dentro do trabalho, dentro da cidade, dentro das nossas relações com a nossa vizinhança. Jesus nos dá essa referência, essa espiritualidade para ser vivida em casa, com a mulher e os filhos, para ser vivido em todo o contexto da nossa vida. Não apenas a espiritualidade que é fruto, que pode ser fruto apenas do confinamento religioso. Do lado de fora, a verdadeira espiritualidade, a verdadeira santidade se manifesta com aquilo que Deus quer que ela seja. Mas em terceiro lugar, irmãos, não apenas a espiritualidade, a verdadeira espiritualidade é vivida do lado de fora, mas o encontro com Jesus também se dá do lado de fora. E eu chamo a atenção dos irmãos para o verso 13. Por gentileza, acompanhe aí na sua Bíblia. Verso 13. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. O encontro com o Senhor acontece não dentro, mas do lado de fora. Jesus sofreu fora da porta. E é lá que o autor de Hebreus nos indica que devemos encontrar com ele. Os judeus aqui estão querendo fazer um movimento inverso. Estão querendo entrar para dentro do muro da instituição religiosa. E ele fala, não, saiamos, pois, a ele fora do arraial para nos encontrar com o Senhor lá fora. Você deve ir para o lado de fora, para a vida real, de carne e osso. É lá que você vai encontrar com o Senhor. Ele está do lado de fora. Vai encontrar-se com ele lá, na rua, na esquina, na vida, no trabalho. É lá, nas suas atividades, no vai e vem da vida, no lufa-lufa, na sua agenda externa, na sua vida. É lá na sua relação com os pagãos, na sua relação com as pessoas que têm Deus, na sua relação com as pessoas que não têm Deus. É lá que nós devemos encontrar com o Senhor. Jesus é maior do que o templo. Jesus é maior do que a religião. Jesus é maior do que a liturgia. Jesus é maior do que todo esse aparato religioso que a humanidade quer construir. Jesus é encontrado por todo aquele que o busca. Aqui dentro da igreja e também do lado de fora. Irmãos, isso desloca o eixo da nossa espiritualidade. Não apenas no local central da religião, no templo, na igreja, mas desloca esse eixo para o nosso trabalho, para a nossa cama, para a sala de estar da nossa casa, para a nossa relação com a vizinhança, para a relação fora do arraial. A vida na igreja deve ser da unidade do corpo, de crescimento espiritual, de conhecimento da palavra, mas o encontro com o Senhor se dá tanto aqui quanto do lado de fora. Em quarto e último lugar, irmãos, a maturidade da fé é encontrada fora da porta. O padecimento de Jesus aconteceu fora da porta. E Ele quer e Ele espera que o meu e o seu padecimento também aconteçam fora da porta. O verso 13, e aqui eu quero enfatizar essa parte final do verso 13. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Vitupério, em outras traduções, a sua desonra.
O que é o vitupério? Vitupério é uma palavra, atitude ou gesto que tem o poder de ofender a dignidade ou a honra de alguém. Uma afronta, um insulto, levando o seu vitupério, levando a sua desonra, o seu insulto. Assim como ele levou, devemos levar nós também. E nesse momento, algum desavisado pode chegar para mim e falar: não, peraí, deve estar ocorrendo algum engano. Por gentileza, o meu bilhete dá direito a uma passagem de primeira classe, dá direito a uma sala VIP. Não, a minha vida cristã dá direito a uma sala VIP. Eu tenho direito a uma primeira classe. Deve estar havendo algum equívoco aí. Essa história de levar o seu vitupério, o que é isso? Meus irmãos, eu acho que a vida cristã deve até ter uma primeira classe, mas a primeira classe está reservada àqueles que levarem os maiores vitupérios, as maiores desonras, os maiores insultos, as maiores ofensas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A vida cristã não é uma estufa. Nós não estamos numa redoma, muito menos numa incubadora espiritual. Alguém deve falar: não, eu quero só o santo dos santos. Eu quero só aquele lugar mais quentinho, mais gostosinho, mais protegidinho. O autor de Hebreus está dizendo que o bom combate da igreja é para ser feito lá fora. Se você tem que sofrer as afrontas, se você tem que sofrer os vitupérios, as indignidades, se você tem que sofrer isso, que seja sofrido do lado de fora. Não perca tempo, meu irmão, minha irmã, nem energia com fogo amigo. Não, eu entendi que aquele irmão não está correto, e aí nós começamos a nos degladiar aqui dentro. Não é isso o que o autor espera de nós. Ele espera que saiamos, pois, a ele do lado de fora, sofrendo lá fora, fora do arraial, o seu vitupério. Se nós temos que apanhar, que apanhemos pelas grandes causas. Se nós temos, irmãos, que nos tornar um guerreiro, que não seja combatendo aqui dentro, um irmão ao outro, estocando um irmão, uma irmã. Nós temos que sair, pois, a ele lá fora, levando o seu vitupério. Há um vitupério a ser carregado. Se há lutas a serem lutadas, que sejam as grandes lutas, não as da mesquinharia aqui dentro, não as que colocam um irmão contra o outro, mas as lutas pelas quais Jesus morreu, pelas quais a igreja existe, pelas quais o evangelho tem que ser pregado. E eu encerro uma ilustração de um evangelista, um pregador do evangelho, que não perdia tempo se degladiando internamente com a luta contra irmãos, com fogo amigo, mas pregava o evangelho e começou a pregar de forma a incomodar os grandes e poderosos do seu tempo. E conta a história que João Crisóstomo, esse pregador, esse evangelista, chamado de Boca de Ouro, foi levado ao imperador e foi confrontado pelo imperador. E ele deu algumas respostas com muita sabedoria. O imperador, insistindo com ele que ele se calasse, que ele calasse a sua boca, calasse a sua voz, e não insistisse mais com essa história de pregação do reino de Deus, da sua justiça. O imperador chega para ele e diz: eu vou desterrar-te. E João Crisóstomo responde:
não podes me desterrar, porque o mundo inteiro é a casa de meu pai. Então o imperador falou: matar-te-ei. João Crisóstomo responde: não está em tuas mãos, porque a minha vida está escondida em Cristo, com Deus. O imperador então fala: privar-te-ei de tudo que possuis. E João responde: impossível. Meu tesouro está no céu e as minhas maiores riquezas estão dentro de mim. E aquele imperador então fala: vou separar-te de todos os teus companheiros. E João Crisóstomo responde: nem isso podes fazer-me. Meu amigo divino jamais me deixará. E João Crisóstomo contrapõe-se ao imperador e diz: desafio-te, orgulhoso imperador, não podes fazer-me mal algum. Irmãos, que as grandes causas pelas quais Jesus morreu possam inspirar a nossa vida e nos conduzir. Que Jesus possa estar nos conduzindo. Eu quero encerrar voltando para o texto com 4 considerações finais. Como se vive fora da porta? O verso 14 fala a respeito disso. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Em primeiro lugar, nós temos que ter a consciência da transitoriedade da vida. Nós estamos aqui de passagem. Nós somos peregrinos nesta terra. A vida é transitória. Não temos cidade permanente aqui. A nossa morada é junto ao Pai Celestial. Em segundo lugar, o verso 15. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Em segundo lugar, vivemos fora da porta, confessando a nossa fé, professando a nossa fé, com sacrifício de louvor, que é falar do Evangelho de Cristo, falar de Deus, falar de Cristo às pessoas, falar sempre, pregar sempre o Evangelho, pregar sempre a palavra. Para isso temos que ler a palavra, conhecer a palavra, porque o Espírito Santo, naquela hora, nos fará lembrar da sua palavra para nós podermos comunicar às pessoas, exercitando a nossa confissão de fé. Em terceiro lugar, exercitando a prática do bem. Olha o verso 16 aí. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Exercitando a prática do bem. Nós estamos no meio de uma pandemia. Muita gente perdeu renda, muita gente está desempregada, muita gente está passando por muita dificuldade. É momento de exercer mais do que nunca a prática do bem. É o que recomenda a palavra do Senhor. Em quarto e último lugar, obedecendo aos vossos guias. Verso 17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Interessante que a Bíblia tem esse equilíbrio, né? A recomendação aqui: saiam do confinamento. Agora, um outro peso: não se tornem autônomos, né? Se desencastelem. Ao mesmo tempo, ouçam a palavra. Não fiquem domesticados. Por outra feita, ouçam os vossos guias, os líderes da igreja. Caminhem em comunhão com o contexto da igreja.